Olá, eu sou o Anderson Piotto e quero te convidar para fazermos uma análise do Salmo número 1. Vamos ler o primeiro verso? Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que esse primeiro verso diz para nós? Bom, ele inicialmente fala sobre um homem que pode ser mais do que feliz. Esse é o significado da palavra bem-aventurado, uma pessoa mais do que feliz. E quando essa pessoa pode ser mais que feliz? Quando ela tiver um padrão de vida, um padrão de conduta. E que padrão é esse? A palavra fala que ele não vai andar segundo o conselho dos ímpios, não vai se deter no caminho dos pecadores e nem vai se assentar na roda dos escarnecedores. Observe que não há nenhuma relação desse homem com o mal, com o pecado, com as trevas. Ele não anda, ele não para e ele não se assenta no meio dos pecadores. É feito um contraste com a atitude da sociedade da época do salmista e nós podemos aplicar isso de maneira bastante adaptável, né, para a nossa sociedade de hoje, onde nós corremos um grande risco de evoluir no que diz sentido ao pecado. Note que no texto há uma evolução, porque ele está andando e de repente por algum motivo ele é atraído e para e se assenta, ou seja, ele faz do pecado um lugar de repouso ou de habitação, né? Mas o homem que age assim, que repousa no pecado, que deita-se sobre o pecado, que deposita o seu tempo, a sua vida, a sua confiança no pecado, não pode ser de forma alguma uma pessoa bem-aventurada. Já o homem que evita essas sujeiras é tido pela palavra de Deus como um homem bem-aventurado, mais que feliz. E o verso 2, o que nos diz? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja onde está a alegria e o prazer desse homem mais que feliz. Não está, como eu já disse, em andar, se assentar, parar diante do pecado, mas o prazer dele está na lei de Deus. Na lei aqui poderia ser entendido como um mandamento específico ou a lei inteira. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem prazer na lei de Deus. E quando nós temos prazer em uma coisa, nós naturalmente dedicamos tempo a isso. Nós não podemos dizer que temos prazer na Bíblia se nós não dedicamos tempo a ela, se nós não a estudamos, se nós não a apreciamos. Por que apreciar, né? Porque o estudo da palavra é um ato de adoração a Deus, porque Deus está presente por ser onipresente e também por estar de acordo com o estudo da sua própria palavra. Então, o homem de Deus, ele tem prazer no estudo da Bíblia e ele dedica tempo a isso. E o texto fala, olha, o prazer dele está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando eu era mais jovem, eu sentia muita dificuldade em estudar a Bíblia, mas depois que eu aprendi a apreciá-la, é difícil para mim ficar sem estudá-la durante um dia sequer. Vamos ler o verso 3? Diz assim: Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido.
Esse homem que não anda segundo o pecado e que tem prazer na lei de Deus e nela medita, ele é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Essa árvore ali, ela nunca vai passar sede, porque suas raízes estão logo ali na margem, fincadas, bebendo direto daquele rio puro e cristalino de águas correntes. Então, o homem de Deus, ele não tem sede, porque ele bebe da palavra de Deus. Nada que acontece no mundo pode deixá-lo desesperado, porque o refrescar da sua alma está na palavra do Senhor. E também diz que ele, no tempo apropriado, dá o seu fruto. Ele não é uma pessoa que procura se apressar em relação às fases da sua vida. Não é um homem como aquela figueira que Jesus viu, que já tinha folhas e Jesus pensou que tinha figos lá. Só que quando ele chegou lá não tinha figos, tinha só folhas. E a ordem é que o figo venha primeiro e depois as folhas, Só que a figueira dizia, através da sua folhagem, ser uma coisa que ela não era, ou seja, frutífera. E tem muitas pessoas que antecipam, entre aspas, porque não podem antecipar o tempo de Deus, mas elas fingem ser frutíferas, sendo que ainda não chegou o tempo da sua frutificação. Já a pessoa que entende que para tudo há um tempo determinado, ela espera o momento da sua frutificação e no tempo certo ela frutifica. E a Bíblia também tem uma promessa para aqueles que amam a lei de Deus. Diz que tudo que ele fizer prosperará. Não é uma coisa e nem outra, mas é tudo que ele fizer prosperará. No sentido de que Deus será glorificado naquilo que o homem e a mulher de Deus faz. Seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, tudo que ele fizer prosperará, porque ele fará para a glória de Deus, porque terá descoberto na lei de Deus que tudo é para a glória de Deus. Então Deus o abençoará. Agora veja como o verso 4 ele nos traz um contraste muito profundo com o homem justo. Ele fala sobre o ímpio, olha o que diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Nós estamos falando, estávamos falando há pouco sobre um homem justo que é comparado a uma árvore frutífera. Mas agora a Bíblia apresenta um homem ímpio que é seco como palha, ele não tem vida em si mesmo, Ele não tem vida, não tem alegria, não tem a paz verdadeira. É interessante, a Bíblia vem narrando a característica do justo e de repente ela fala, não é assim o ímpio. Ou seja, o ímpio é totalmente oposto àquilo que o justo é. Enquanto o justo ele não anda, não para e não se assenta no caminho dos pecadores, o ímpio faz isso. Ele para e se assenta no caminho dos pecadores. E enquanto o justo ele ama a lei de Deus, o ímpio não ama a lei de Deus. Ele odeia a Bíblia, odeia a palavra de Deus. E enquanto o justo ele é como uma árvore frutífera, cujas raízes estão no ribeiro, fincadas na margem do ribeiro, o ímpio, ele não é assim. Ele é como uma palha seca, sem vida, que bate o vento e leva ele de um lado para outro. Como Paulo disse a Timóteo, são homens levados por ventos de doutrina. Homens que tudo para eles é verdade, o pluralismo da religião é verdadeiro. Religiões opostas, mas ambas verdadeiras. Isso é um absurdo. Mas o homem ímpio, ele é levado por esse tipo de doutrina, Ele é levado por qualquer opinião da filosofia humana ou qualquer ideologia da sociedade corrupta. Ele não tem firmeza em si mesmo, ele não tem claridade teológica e espiritual. Ele é uma pessoa sem vida, porque sem a palavra de Deus não pode haver vida alguma. E o texto continua dizendo, olha, por isso os perversos, eles não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A palavra fala que haverá um dia de juízo e os perversos não vão prevalecer no juízo. Os homens que vivem no pecado, homem que eu digo é gênero, homem e mulher, vive no pecado, vive na prática de iniquidade.
no juízo, de maneira alguma eles vão poder prevalecer. Hoje, homens ricos e poderosos cometem infrações e, por causa do seu poder, da sua influência e das suas riquezas, não são punidos como deveriam, escapam da lei humana, do julgamento humano. Mas naquele dia, diante do trono branco, ninguém escapará. Todos seremos julgados segundo as nossas obras. João viu um livro que se abria e era o livro das obras, e cada um foi julgado pelas coisas que estavam escritas nesse livro. E isso também é um grande alerta aos ímpios: não pensem que vão ficar sem julgamento, porque hoje pecam e parece que nada está acontecendo. A taça da ira de Deus é cheia a cada dia com o pecado dos ímpios, que certamente não vão prevalecer no dia do juízo. Os seus argumentos não vão servir de absolutamente nada. Muitos dirão: Senhor, Senhor, pregamos e profetizamos, expulsamos demônios. E Jesus os dirá para eles: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. E o texto diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo, ele encerra esse contraste entre o justo e o ímpio de uma perspectiva divina. Deus, ele observa os dois caminhos e conhece muito bem os dois caminhos. Hoje existe uma frase bastante tola, na minha opinião, que diz que não há verdade. A verdade é aquilo que nós acreditamos. Mas se uma pessoa disser isso para você, você pergunta para ela: tá bom, mas isso aí que você está falando agora é verdade ou é mentira? Ou seja, a pessoa não pode fugir disso. O universo foi criado com esses padrões e nós não podemos desvirtualizar isso. A verdade só existe porque existe a mentira, e a mentira só existe porque existe a verdade. Então os homens, eles querem simplesmente banir o significado real da verdade, mas o Senhor sabe que há aquilo que é certo e o Senhor sabe que há aquilo que é errado. O Senhor sabe que existe a verdade e existe a mentira. O Senhor sabe que existe o caminho da santidade e o caminho do pecado. Deus conhece o caminho do justo e o caminho do ímpio. Deus, ele jamais terá o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então isso é um alerta para mim e um alerta para você. De maneira alguma nós podemos acreditar que o caminho de pecado que andamos é um caminho justo aos olhos de Deus, porque Deus, ele conhece o caminho do justo e conhece o caminho do ímpio. Há uma distinção. Em que estrada você está? Jesus, ele nos fala de dois caminhos, um largo e espaçoso que conduz à perdição, e muitos entram por ele. E nesse caminho largo e espaçoso, os homens fazem o que querem. E Jesus fala também de um outro caminho, um apertado e estreito que conduz à salvação, e poucos entram por esse caminho. Em qual caminho você está? Que hoje esse salmo, ele venha de encontro aos nossos corações. Aquele que é santo, santifique-se ainda mais, diz a palavra de Deus. Alegre-se ainda mais, homem e mulher de Deus, na lei do Senhor. Afaste-se ainda mais do pecado. E você, ímpio, é hora de você abrir os seus olhos e os seus ouvidos, porque o Senhor conhece o seu caminho. Se não há vida em você, se você é lançado e lançado de um lado para outro, conforme os convites mundanos chegam, você vai atendendo. Deus está chamando você para uma vida de santidade, de arrependimento, de confissão de pecado e de conversão, para que naquele dia você não pereça junto com os demais que não amam a lei de Deus. Que esse salmo, ele seja uma bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe.